Gente, obrigada pelo convite, fiquei bastante lisonjeada e eu tenho que confessar que eu adorei o evento de vocês. Fiquei muito feliz de saber que esse tipo de coisa está acontecendo e com esse formato, né? Uma panorama sobre o que é saúde mental, vamos falar de algumas doenças. À tarde tem algumas medidas que podem ser adotadas que são importantes, eu acho que isso vem muito a calhar, né? Tá, eu sei que pode acontecer, e aí, o que eu faço com isso? A gente precisa também ter essa... Acho que essa ferramenta pode ser muito útil. Queria muito ficar depois para essa discussão final que vocês estão programando, mas aí eu vou deixar outros compromissos e eu não posso me dar esse luxo por enquanto. Bem, vou começar com a sua pergunta, né? Como é que eu faço para me programar? Porque vai vir de novo aquela ansiedade, vem o tempo inteiro, né? O Dr. Luiz ele já adiantou muito meu trabalho nessa palestra. Então, metade a gente já pode pular, a gente acaba mais cedo para almoçar, mas vamos começar a conversa, né? Tem um roteirinho aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é depressão, o que é ansiedade, como é que eu reconheço os principais sintomas, algumas formas de prevenção, especialmente na pós-graduação, e como é que eu posso ajudar as pessoas que sofrem dessas doenças e um pouquinho mais. Estava falando da pergunta do colega, como é seu nome? Oi? Billy. Não, Billy. Gente, é o Billy. Olha o bullying, tá vendo? É assim que começa. O Billy perguntou, e aí como é que eu faço para lidar, né? Tem uma pesquisadora lá da Holanda, chama Marianne Joels, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela pesquisa bastante sobre estresse. Ela é fantástica. Eu acho que de todas as cientistas que eu já tive a oportunidade de conhecer, ela é a que eu mais quero guardar num potinho, assim, e eu tomo bastante alguns ensinamentos que ela deu pra gente. Ela fez uma visita lá em Ribeirão Preto há alguns anos, uns 2, 3 anos. E ela falou uma coisa muito importante sobre como a gente lida com essas dificuldades na saúde mental. Uma dessas coisas que pode ajudar com a sua pergunta é: faça as escolhas difíceis antes. Né? Então, toda vez que eu chegar numa encruzilhada na vida e eu tiver que decidir, vou para um lado ou para o outro, eu já sei o que é mais importante para mim. Então, eu vou para o lado que vai favorecer aquela coisa mais importante. Vou dar um exemplo para as meninas. Se eu sou mulher, quero ter filhos. Isso é uma prioridade para mim na minha vida? Eu quero muito isso? Então tá, eu vou assumir esse cargo ou eu vou ter filho? Poxa, eu preciso lembrar que eu quero ter filho. Se isso é uma coisa importante para mim, então talvez isso facilite a minha decisão. Tá, tive filho, dali a pouco eu tenho que ou aceitar ser editora de uma revista ou acompanhar melhor meu filho na escola. Se para mim é mais importante o meu filho, eu já sei o que eu vou escolher. E aí esse sofrimento que vem intrínseco à decisão, ele diminui. Porque eu já sei o que é importante para mim. Pode ser que seja o contrário. Não, eu quero ter filho, mas minha carreira é mais importante. Bom, eu posso delegar algumas coisas então para o meu marido, esposa, seja lá o que for, e vou seguir minha carreira. Assim a gente sabe mais, quando a gente tem uma meta bem traçada, fica mais fácil para a gente ir, certo? Eu aposto que foi assim que vocês entraram na pós-graduação. Né? Vocês passaram por um vestibular, estudaram um monte na faculdade, se formaram, prestaram um processo seletivo, escolheram um orientador entre tantos, estabeleceram a meta, agora eu vou terminar minha dissertação, a minha tese de doutorado. Bem reto assim, certo? Não, gente. Óbvio que não, né? Porque você entra na pós-graduação, aí você não sabe se vai ter bolsa. Aí sai a bolsa. Putz, mas atrasou a CAPES, não sei quando que vai vir o pagamento. Aí vem o pagamento. Ixi, já tem que entregar o relatório. Acabei de receber a primeira bolsa, já vem o relatório aqui. Junto com esse relatório tem inscrição para um congresso. Aí já vai mais uma coisa também, escalar mais uma montanha. Junto com isso tem um evento lá da saúde mental que eu preciso ajudar a organizar. Né? Aí tem, nossa, meu avô ficou doente, eu preciso ajudar também. Aí Deus falou, tem que ensinar a pescar, não é só dar o peixe. Então agora eu vou ter que ter aluno de iniciação científica também. E assim vai. É mais ou menos, eu acho, que vocês passam. Não sei, eu passei isso. Alguém teve o caminho de cima? Acho que se vocês tivessem tido, vocês não estavam aqui hoje, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Disseram que isso aqui era a cabeça de um pós-graduando.
qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Mentira. Acho que pesquisaram nossa cabeça e viram todas essas palavras que passam pela gente meio sem querer, querendo e vão ficando. A gente sabe que a pós-graduação é difícil. Em geral, se você perguntar para o seu João lá da roça, ele vai dizer que quem é muito estudado, nossa, é difícil estudar muito. As pessoas têm essa noção. E a gente também tem. Só que aí, quando a gente chega nesse ambiente, começam a contar pra gente assim, você não vai trabalhar no feriado? Que várzea, hein? Como assim você não acabou o relatório? O que você faz da meia-noite às 6? Você vai parar 1 hora para almoçar? Você tá louco? Quando eu comecei a trabalhar no HC, eu falei, gente, eu tenho 1 hora de almoço? Jura? 1 hora? Eu posso gastar esse tempo inteiro almoçando? Nossa, gente. Porque antes eu não fazia isso. Alguém para 1 hora certinha para almoçar? Uma pessoa. Obrigada. Obrigada. Por ser um exemplo positivo. E aí tem problema que... Não, ó. Já estão apontando o dedo pro colega. E é mais ou menos isso que acontece, né? Você está fazendo errado. Se você não faz isso, você está fazendo isso errado. É mais ou menos a história que contam pra gente. Pelo menos é a história que eu escutei. Mas a gente sabe que é difícil. A gente sabe que fazer pós-graduação tem um custo. Só não contam pra gente que esse custo também, às vezes, é da nossa saúde mental. E aí é que o negócio pega. A gente escuta relatos, por exemplo, assim, te tratam como se você não estivesse aguentando a pressão, como se não tivesse maturidade para fazer esse curso, essa disciplina ou essa dissertação ou tese. Por mais que eu goste das coisas que eu estudo, eu tenho sérias dúvidas. Não sei se eu vou continuar no meio que me machuca tanto. Quantos colegas eu já escutei que não queriam mais seguir a carreira científica? Putz, estou decepcionado. Não quero mais isso para minha vida. Aí aquela pessoa fala assim, nossa, bateu aquela incerteza sobre o que eu vou fazer depois. O concurso está difícil, né? As bolsas também. Não sei, uma sensação de estagnação, assim. Parece que eu perdi tempo fazendo doutorado. Alguém já teve essa sensação? O que eu estou fazendo na minha vida? Estou gastando tempo, porque meu colega que formou comigo está lá recolhendo INSS. Está contando tempo de aposentadoria. E eu não vou aposentar, porque com essa política louca... E aí? Será que é isso mesmo porque a gente veio? Essa ideia de falar sobre saúde mental dos pós-graduandos não é muito nova, não. A gente tem estudos bem recentes que estão dando luz de verdade para esse assunto. Saiu esse estudo esse ano com alunos lá de Flanders, da Bélgica, e eles viram que metade dos pós-graduandos experimentaram algum tipo de estresse psicológico durante o curso de pós-graduação. E pelo menos 1/3 deles tinha um risco bem importante para transtornos mentais muito comuns, por exemplo, como a depressão. Esse estudo lá da Califórnia de 2015 já tinha identificado que 47% dos estudantes de doutorado tinham depressão e 37% dos alunos de mestrado. Quem está no mestrado? Está um pouco mais a salvo, mas um pouco, tá? Não anima, não. Esse estudo de 2015 complementou um anterior que já tinha sido feito, que mostrava que 10% dos alunos tinham um suicídio previsto. Já estavam planejando fazer alguma coisa. Fora os outros que já pensaram e não foi contabilizado. Teve um estudo também da Austrália, para não dizer que é só da Europa e da América do Norte, que mostrou que a taxa de doença mental na equipe acadêmica era 3 a 4 vezes maior que na população geral. Esse estudo de 2017 comparou os estudantes de pós-graduação com pessoas com escolaridade equivalente que estavam em outros setores, que tinham outros trabalhos. E eles confirmaram que o estudante de pós-graduação tem, de fato, uma prevalência muito maior de transtornos mentais. Esse tema ele vem sendo estudado já há bastante tempo. Em 2001, a gente já tinha uma ideia de que na Inglaterra a percentagem de pessoas, de acadêmicos com doença mental era mais da metade dos alunos. Então a gente não está falando de qualquer coisa. Eu imagino que se vocês vieram aqui hoje,
é porque vocês já devem ter pelo menos pensado em como isso afeta o dia a dia de vocês ou de colegas que vocês conhecem. Bem, mas a gente veio aqui falar de depressão, certo? Alguém já viu alguém deprimido? Conhece? Já teve? Sem precisar identificar quem? Vocês já conhecem? Tem uma ideia do que é isso? Depressão é uma doença, é um transtorno de humor, que vem junto com uma série de sintomas, mas basicamente é uma alteração do humor, do afeto. E o que eu chamo de humor? É aquele nosso estado de espírito, assim, nosso estado emocional. É como eu estou agora, ou como eu estava ontem. É aquela lente que eu uso que dá o colorido na minha percepção. Naquele dia que eu estou mais alegre, tudo parece azul, mais colorido, uma saturação maior das cores. Naquele dia que eu estou triste, parece que está tudo cinza. Hoje está um dia mais... A gente fala que o dia está mais triste quando está chuvoso assim, né? Tem a ver com o nosso humor. E como o Dr. Luiz falou, ele varia. É normal variar, é bom que varie. Tem dia que eu estou mais triste, tem dia que eu estou mais alegre. O problema é quando ele começa a ficar persistentemente para baixo. E aí vai vir junto com alguns outros sintomas. Além de uma tristeza bem marcante, que para diagnosticar a depressão eu vou considerar que ela vai durar pelo menos 2 semanas, a maior parte dos dias, eu também tenho uma perda de interesse ou prazer pelas coisas. Antes eu jogava pelada toda segunda-feira, agora eu vou lá, às vezes eu jogo, às vezes não, tem dia que eu nem vou, porque não tem mais graça. Minha mãe fez aquela lasanha gostosa para mim, parece que tem gosto de papelão. Eu perdi prazer pelas coisas. Sinto uma culpa horrível. Meu Deus, a filha dele bateu o carro. Já pensou? Eu acho que eu passei naquela rua. E se eu que atrasei o carro que bateu nela? Nossa, esqueci de colocar comida pro meu cachorro hoje. Pelo amor de Deus, gente, que pessoa horrível que eu sou. Uma culpa que às vezes é exagerada. E às vezes acontece ideação suicida. Que não quer dizer necessariamente que eu vou me matar, mas eu pensei que talvez a vida não vale tanta pena, talvez seria melhor não estar aqui. Como é que seria se eu não tivesse? E esses pacientes também têm uma irritabilidade muitas vezes marcante. Mas a depressão não é só a alteração do humor, eu também tenho sintomas físicos. O Dr. Luiz falou que eles são mais letárgicos, né? Às vezes falta energia, dá uma sensação de cansaço maior que o normal. Muda o apetite, vai ter paciente que não quer comer nada, tem aquele outro paciente que tem craving por doce, ele quer comer carboidrato, massa, brigadeiro. Alguns vão dormir muito pouco, vão passar a noite em claro, outros vão dormir o dia inteiro, não quero nem saber de nada. A concentração geralmente fica muito prejudicada e a atenção. A capacidade psicomotora também fica mais alterada, a coordenação motora, a programação motora, e é muito comum esses pacientes relatarem dores também. Tanto é que a gente tem uma associação muito grande entre depressão e fibromialgia, né? E não para por aí, gente, tem mais. Eu também tenho prejuízos cognitivos relacionados à depressão. Foi isso que eu estudei no meu doutorado. Eu queria entender por que alguns pacientes que a gente conversava, não sei se o Dr. Luiz tem essa impressão, parece que eles não conseguem sair daquele pensamento. Fica empacado. Não tem aquela flexibilização de olhar a alternativa, vamos fazer de outro jeito. Não vai. Porque tem uma disfunção no cérebro. Algumas áreas que eram para funcionar deixam de funcionar, outras áreas que eram para estar mais inibidas passam a ser hiperativadas, e aí eu tenho prejuízo nas tarefas, por exemplo, que envolvem atenção e funções executivas. Então, a minha capacidade de planejamento, de flexibilidade cognitiva, de controle inibitório vai por água abaixo. A minha velocidade de pensamento também fica mais lenta. A memória é horrível, é uma das queixas mais comuns dos pacientes. E o DSM até coloca como um critério. Mas a memória para coisas boas, que fica prejudicada. Porque a memória para coisas ruins, nossa, o paciente conta com detalhes, assim, como o vizinho falou mal dele, enfim. E acontecem também, entre os sintomas cognitivos da depressão, às vezes crenças negativas. Eu me vejo como uma pessoa horrível. Os outros são um bando de interesseiros. Os outros, e o mundo, esse mundo é terrível, essa política, o povo de Brasília, que não sei o que, é tudo muito ruim.
Tudo que a pessoa vê é ruim. É como se eu tivesse com óculos, que os óculos vão me entender. Sabe quando o óculos está muito sujo e tudo parece embaçado? É mais ou menos essa ideia. Porque a lente que tem entre o paciente e o mundo distorce as coisas para ele. E aí eu vou chamar então isso de um viés perceptual. Tudo que ele vê tende a confirmar as crenças negativas que ele tem e o que é positivo ele ignora. É mais ou menos assim que funciona. E, para fechar com chave de ouro, eu tenho também prejuízos funcionais. Por exemplo, perda de produtividade. Você não vai escrever aquele artigo? Nossa, não, pelo amor de Deus. Não vou escrever aquele artigo. Ler? Nossa, eu não consigo me concentrar. A lentidão diminui a interação social, tem prejuízo interpessoal nas relações, a pessoa passa a ficar mais isolada e aí vem o risco de suicídio. Qualquer semelhança com casos que vocês pensaram é totalmente proposital. Bem, lembra que eu falei do filtro da lente quebrada? Uma ideia de como isso funciona é que a gente tem um esquema mental que adapta a realidade para como a gente percebe ela. Isso, na verdade, é uma adaptação do cérebro que é muito funcional. Se eu tivesse que parar para pensar sobre todas as coisas, cada vez que eu vejo elas, eu ia gastar muita energia. Por exemplo, toda vez que eu olhasse para vocês e pensasse, isso que tem 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 orelhas, é um rosto. O rosto faz parte de uma pessoa. A pessoa está sentada por causa dessa postura. Imagina processar isso tudo? Para cada um de vocês eu nem falava. Gasta muita energia. Pensar gasta energia. Então o cérebro tem essa adaptação de tentar encaixar as coisas em esquemas já pré-moldados. Isso a gente faz com naturalidade. Saem daí os nossos preconceitos. Ou as nossas ideias pré-concebidas, que nem sempre são ruins. Né? Eu vou conversar com aquela pessoa que é amiga do outro que eu gosto, então eu vou estar mais propenso a gostar daquela outra pessoa. É mais ou menos assim. E com o depressivo não é diferente. O problema é que ele tende a filtrar as coisas exatamente que contestam as ideias que ele tem ruins de si mesmo. E aí eu tenho um efeito então na autoestima e na autoimagem. O que acontece? Normalmente a gente faz alguma avaliação da gente mesmo, né? Quando eu sair daqui eu vou pensar, será que eu fiz a palestra bem? Será que o povo me entendeu? Será que eles acharam? O que eu posso melhorar? Da próxima vez que eu vou falar, que eu acho que eu vou melhorar tal coisa. Isso é normal a gente fazer. A gente ajusta a nossa postura, nosso comportamento a partir dessa autoavaliação. Só que para o depressivo, essa autocrítica, ela já vem com um tom mais imperativo. Você devia ter feito tal coisa. Devia ter colocado a comida para cachorro, porque você sabia que ela come todo dia aquela hora. Você devia ter colocado uma camisa para colocar o microfone. É tudo muito mandatório. Tudo muito perfeccionista. Né? Porque devia ter saído 100%. Ou sai 100% ou não serve. E aí a gente tem um fenômeno que dentro da pós-graduação é muito comum. Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome do impostor. O Dr. Luiz comentou um pouquinho. Nessa sensação de que estou terminando meu doutorado, mas, gente, eu não sei nada. Não sei nada. Meu Deus, o que eu vou fazer na frente de uma banca? Devem ter errado minhas notas. E eu vim aqui por acaso. Como assim as pessoas acharam que eu sei alguma coisa? Imagina, eu vou falar depois do Dr. Luiz. Imagina, eu acabei de sair dos coeiros. Não sei nada, gente. É mais ou menos assim que algumas pessoas pensam. Alguém já pensou isso? Eu tenho um caso para contar também. Primeira aula que eu fiz, eu saí lá de Uberlândia. Fiz minha faculdade lá. E aí fui fazer, 6 meses antes de me formar, fui fazer o curso de aperfeiçoamento da psicobiologia. Por um acaso, eu passei na prova. E era uma prova super difícil, eu tinha feito para treinar realmente. E aí passei, sei lá como, né? Porque eu achava que eu não merecia. Mas passei, enfim. Fui fazer minha primeira aula da pós-graduação da USP. Estatística Básica para Farmacologia com o professor Francisco Guimarães. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é um psicofarmacologista muito competente, muito famoso. Estatística básica, gente.
eu perdi a primeira aula por causa da minha matrícula, que foi depois que eu era ingressante. Cheguei lá, ele estava falando de teste pós-ROC. Faço ideia o que era teste pós-ROC, gente. Eu não aprendi estatística na faculdade. Eu passei de ano, mas eu não sabia para que eu fazia um teste estatístico. E aí eu cheguei naquela aula, ninguém fazia uma pergunta. Se ninguém faz uma pergunta, eu assumo que todo mundo está entendendo. Ou seja, eu que tinha acabado de entrar na pós-graduação da USP, era a criatura mais ignorante do universo. Achava que eu não devia estar ali. Depois, mais tarde, eu descobri que ninguém entendia nada e a gente conseguiu se resolver. Hoje eu sei estatística, graças a alguns livros. Mas ficava essa impressão. Gente, eu tô aqui por acaso, essas pessoas são muito mais inteligentes do que eu. Não sei se são. E se forem? Daí? Eu cheguei até aqui também, elas chegaram, a gente está igual. O problema é que quando a gente chega na pós-graduação, quando a gente chega na pós-graduação da USP, a gente passou por uma peneira tão fina que eu não sei se a gente para pensar nisso. Provavelmente vocês eram os melhores alunos das escolas de vocês, estou errada? Sempre eu tirava nota boa, eu era o CDF. Aí eu chego aqui, opa, todo mundo era o CDF. Agora o sarrafo ficou mais alto. Agora eu fiquei medíocre. Medíocre, não com a ideia pejorativa, mas na média. Só que a média é alta. E aí qualquer deslize dessa média, porque eu sou uma pessoa normal, lembrem-se, gente, a gente é normal, a gente é uma pessoa ainda. Qualquer deslize me traz esse pensamento que eu não sei nada, que eu estou aqui por um acaso, e que eu estou fazendo, e assim por diante. Cuidado com isso, gente. Mera distorção da nossa mente. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Não sei se docente tem isso. Acho que alguns se defendem. Enfim, essa ideia toda de distorção, de como que a mente funciona e tal, teve um embasamento recentemente do Aaron Beck, que foi o cara que criou a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem também psicoterapêutica paralela à psicanálise. O Aaron Beck, ele é um senhorzinho, já com seus 90 e tantos anos, que ele é até torto, assim. Vocês lembram do Niemeyer, como ele ficava? Mais ou menos isso. E o cara publicou ano passado, em 2014 e no ano passado, uma atualização do modelo que ele tinha proposto para a depressão, integrando conhecimentos bem recentes da fisiopatologia da doença. Entre esses conhecimentos, o que ele definiu como o software do funcionamento cerebral. Né? Como é que alguns fatores, por exemplo, motivacionais, comportamentais e afetivos, se integram aos processos biológicos que participam do modelo depressivo. As funções desse sistema são exatamente permitir que a gente perceba, interprete, sintetize e avalie o mundo. Se eu tenho problema em qualquer um desses componentes, então eu vou ter provavelmente algum problema na minha interação com o mundo. E aí ele propõe esse modelinho aqui, bem simples, para explicar como é que surgem os transtornos de humor. Né? Para ele, então, algumas experiências precoces da minha vida, por exemplo, traumas de maus tratos, perda parental, associado a um risco genético, porque isso é uma coisa importante também para a gente considerar, podem ter uma interação com fatores biológicos, por exemplo, a reatividade do estresse, e também com vieses no processamento de informação, que tem a ver com aquele filtro que eu falei lá. Isso, então, vai gerar aquelas crenças negativas associadas à depressão, e esse modelo serve também para a ansiedade. Certo? Faz sentido isso? Bem, como é que eu digo que alguém tem depressão, então? O Dr. Luiz já deve ter adiantado, eu sigo um critério diagnóstico. Eu faço uma entrevista clínica com o paciente e eu checo se ele preenche aqueles itens. Para o episódio depressivo maior, que é como eu vou chamar, uma vez que a pessoa ficou deprimida, por pelo menos 2 semanas, eu vou considerar sempre que ela tenha que ter humor deprimido a maior parte do dia e... cadê? Aqui, anedonia, que é essa redução acentuada no interesse ou prazer em quase todas as atividades.
Isso associado a pelo menos alguns dos outros sintomas: irritabilidade, alteração do sono, agitação ou lentificação psicomotora, perda de energia ou fadiga, sentimento de inutilidade ou culpa, diminuição da capacidade de pensar ou se concentrar, sentimento de falta de esperança e aqueles outros sintomas que eu falei, certo? Aí isso eu tenho que considerar ainda que esses fatores geram um sofrimento importante para a pessoa, ou pelo menos um prejuízo funcional. Porque, né, eu tô triste, mas tô fazendo minhas coisas, tá tudo bem. Então tá tudo bem, não fala que você tem uma doença se para você tá tudo bem. O problema é quando isso gera realmente um prejuízo funcional, um sofrimento importante para aquele sujeito. E isso é uma coisa muito importante. O problema é que isso às vezes é muito subjetivo, né? Às vezes acontece muito isso comigo. A gente faz avaliação de pacientes com Parkinson lá no ambulatório para transtorno de ansiedade e depressão. E às vezes você vê claramente que ele tem um prejuízo, um sofrimento, mas às vezes ele é tão empobrecido que para ele fala que não. E eu sempre penso, né, nossa, tinha que ter um outro jeito de medir isso, né, uma coisa mais, às vezes, palpável, não sei. Como a gente tem para outras doenças, né, doenças cardíacas, eles avançaram, né. Agora a gente tem ultrassom, imagem de ressonância magnética, biópsia de tecido, teste genético, os ecodoppler lá, não sei nem falar o nome, as coisas super high-tech, né? E para depressão, a gente continua na entrevista clínica. A gente avançou desse tanto. A gente avançou sim. Em 2013 foi publicado o novo Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais na Associação Americana de Psiquiatria, que é basicamente o mesmo modelo, que segue mais ou menos o mesmo modelo do anterior, baseado em entrevista clínica, e ele não incorporou ainda um monte de avanços científicos que a gente tem sobre os transtornos mentais, né? A gente pesquisa. Vocês trabalham com rato aqui também ou não? Não? Eu já matei alguns ratinhos para estudar transtornos mentais. A gente vê que tem alteração na proteína tal e alteração no funcionamento do HPA e tal. E nada. E isso ainda não é suficiente. Eu sei que é difícil construir um corpo teórico, um corpo de evidências, mas ainda a gente está engatinhando nessa parte. A gente continua ainda com o nosso velho livrinho de manual diagnóstico. Mas enfim, apesar das limitações, a gente consegue trabalhar razoavelmente com isso. Que antes isso do que nada, né, gente? Eu consigo, por exemplo, dizer que existem depressões com intensidades variadas. Vai ter aquela pessoa com uma depressão mais leve que está triste, mas está indo fazer as coisas dela. O outro que está moderado, está mais capenga. E aquela depressão grave, a pessoa fica uma semana sem tomar banho, ela não quer fazer nada, ela quer morrer. E isso é uma coisa muito perigosa, porque muitas vezes esses pacientes se suicidam. E isso acontece, inclusive, na pós-graduação. Uma coisa que eu sei também é que existem subtipos diferentes de depressão. Vai ter aquele subtipo bem clássico, né? Com uma tristeza que é insuperável. Billy, você ganhou na loteria. E o Billy tá assim. Tá. Tanto faz, completamente indiferente ao mundo. Billy só quer ficar lá letárgico, não come nada, não dorme, fica lá jogadão, parado. Tem aquele outro que ele é mais reativo, né? Ele sente mais fome, ele sente mais sono. Você fala que ele ganhou na loteria e acha que, nossa, todos os meus problemas se acabaram. 5 minutos depois ele já esqueceu, voltou para a tristeza dele, enfim. Existem depressões psicóticas, que também vão ter alterações na senso-percepção, de delírios e alucinações, junto com a alteração do humor. Meninas, tem depressão no pós-parto, lembrem-se disso, isso é muito comum. Apesar de na pós-graduação ainda ser, pelo menos do que eu observo, pequeno número de pessoas, de mulheres que têm filhos, isso acontece, e eu preciso considerar que isso é um fator de risco importante. Aqui no Brasil a gente tem menos essa sazonal. Talvez aqui em São Paulo, para a gente ter as estações do ano mais marcadas, isso aconteça. Mas eu posso também ter um tipo de depressão sazonal que vem variando com a época do ano. E eu tenho subtipo de depressão com ansiedade, que acontece também. Que o raio cai 2 vezes na mesma cabeça, gente. Né? E o que é ansiedade? O que eu chamo de ansiedade? É um
estado de alerta que vem na nossa cabeça, permite que a gente planeje nossas ações buscando saídas alternativas, ensaiando reações de luta ou fuga para enfrentar algum desafio do ambiente. Ansiedade é uma preparação que o nosso corpo faz para enfrentar um desafio. Vocês acham que eu não estou ansiosa de ficar aqui na frente? Estava ali, mão suando, né? O estômago dá um revestrezinho, né? O coração acelera, porque eu vou enfrentar um desafio. Falar na frente de pessoas é um modelo que a gente usa para induzir estresse em pessoas. Tem um teste de falar em público. De verdade, a gente usa para testar algumas drogas. Alguém quer testar? Vir aqui? A gente pode fazer um ao vivo aqui agora. Mede a ansiedade antes e depois. Que tal? Mas enfim, é importante a gente ter ansiedade. Porque eu me antecipei, eu planejei o que eu ia falar. Né? Meu cérebro fica um pouco mais ativo, fica mais espertinha quando eu estou mais ansiosa. E isso não é novidade. Lá em 1930, esse fisiologista, ele era húngaro, o Hans Selye, descreveu o estresse como um conjunto de reações que ocorrem no organismo quando ele está submetido a um esforço de adaptação. É exatamente aquilo que o Dr. Luiz falou que é a homeostase. Né? Então, meu corpo precisa funcionar num estado basal. Comecei a ficar com fome. Baixou. Opa, a gente fica mais irritado quando está com fome? Tem uma estatística que diz que a maior parte dos divórcios acontece antes do almoço. Conversa muito aí não, casais. Eu vou fazer o quê? Planejar uma ação. Estou com fome, eu preciso buscar alimento para reestabelecer o estado de homeostase do meu organismo, certo? Isso acontece, gente, há milhares de anos. Vocês já viram uma zebra, né? Imagina a zebrinha lá na savana, vocês, homens das cavernas e mulheres das cavernas, lá na savana, tranquilamente, de repente, chega um predador perto de vocês, dá aquele susto, o coração acelera, a perna esquenta, o olho arregala, e aí eu começo a ter uma série de reações no meu sistema nervoso central e periférico para enfrentar aquilo. Né? Primeiro tem uma fase de alarme, que a glândula adrenal começa ter estimulado a produção de cortisol, depois um aumento dos glicocorticoides no meu sangue, do cortisol aqui que sai da glândula adrenal, e por último, dá aquela relaxada quando os níveis de glicocorticoide voltam para o basal. Né? Quem participa disso aqui tudo é o nosso eixo hipotálamo pituitário adrenal, meu velho amigo, né, que eu estudei bastante e não sei tudo ainda. E isso é uma coisa muito boa para a gente. Serve, por exemplo, para a gente aprender coisas novas. Quando eu tenho um aumento de cortisol, eu posso, por exemplo, induzir um fenômeno celular que eu chamo de long-term potentiation, que serve para aprendizagem. Imagina a gente na aula com sono. A gente aprende alguma coisa com sono? Não. Mas aquele dia que eu estou bem, tomo um café, Opa, olha que coisa interessante. É estimulante. A gente fala que é estimulante algumas coisas? Exatamente porque gera algum tipo de reação de estresse no nosso organismo. E isso é ótimo, gente. O estresse é nosso amigo. Não vamos esquecer disso. Então, algum tipo de ansiedade é bom. É extremamente importante para a nossa espécie. O problema... Desculpa. Essa ansiedade, por exemplo, que me permite fugir de alguma ameaça no meu ambiente. Né? Chegou o orientador, sai correndo. Né? Ou então chegou e-mail, vou responder dessa vez. Mas dessa vez eu vou falar tudo que eu preciso. Ou a gente pode pensar ainda em soluções alternativas, né? Será que não tem uma saída que eu não pensei ainda? Talvez tenha uma ferramenta que eu possa usar para ter uma resposta mais eficaz. Ou então eu vou buscar uma coisa impensável, eu vou fazer amizade. Talvez isso seja uma solução diferente daquelas que eu usei antes. E quem vai me permitir pensar nisso tudo é exatamente aquele nívelzinho de estresse que foi gerado no meu organismo. Só que aí tem um problema, a gente passa da conta. O Robert Sapolsky publicou um livro em 96, se não me engano. É um livro super difícil de achar, já vou avisar, mas deve ter um PDF por aí. Chama Por que as zebras não têm úlcera? Exatamente porque a zebra não fica.
Ai, e se aquele leão tivesse me pego? Gente, e se ele tivesse vindo pela esquerda e não pela direita, para onde eu estava olhando? Gente, se o leão aprende onde é minha toca? E se o leão... Ela não fica pensando nisso, gente. A zebra não fica nesse e se, nessa antecipação do futuro o tempo inteiro, nessa antecipação de ameaças. E é mais ou menos o que a gente faz, infelizmente. A gente sempre acha que vai acontecer uma coisa muito catastrófica. Pelo menos as pessoas com ansiedade pensam assim. Né? Aquela lente lá que elas têm só filtram as coisas perigosas. Opa, tem um degrau aqui, você pode cair, hein? Cuidado. O outro ali tá te olhando e pensa com cara assim de pensando, acho que ele tá te julgando. Até acelerou meu coração agora. A gente, e eu falo pessoas com ansiedade, o tempo inteiro antecipando problemas. E se eu estou o tempo inteiro fazendo com que meu cérebro antecipe problemas, eu estou o tempo inteiro acionando o meu eixo hipotálamo pituitário adrenal. E qual que é o problema disso? Quando eu tiver um novo estressor, e ele vai vir inevitavelmente, a minha capacidade de responder já não é mais a mesma. Os meus níveis de cortisol não vão ter mais aquela capacidade de fazer aquela curva esperada. E a minha capacidade de responder ao ambiente vai ficar muito prejudicada. Se eu tenho pouco cortisol, então, é ruim. Faltou essa curvinha aqui. Se eu tenho... Ó. Se eu tenho pouco cortisol, é ruim. Aquele dia que eu estou com sono, não funciona. Se eu tenho um tanto bom de cortisol, beleza, estou funcionando bem. Se eu extrapolo a quantidade de estresse e de cortisol, meu funcionamento cognitivo fica prejudicado. E aí não adianta. Vai fazer uma aula depois de ter feito uma prova difícil? Não adianta. Não funciona. Sabe quando a cabeça não vai? Não vai mesmo, porque você está num período de repouso, de exaustão. Às vezes a gente tem que parar e relaxar simplesmente. Aí vem os prejuízos cognitivos, vem alterações nos sistemas monoaminérgicos, por exemplo, que deixam a gente mais vulnerável para desenvolver transtornos mentais como ansiedade e depressão. Vem alterações no volume de estruturas importantes do sistema nervoso central, como o hipocampo, uma diminuição do hipocampo e aumento da amígdala. E aí eu tenho uma ansiedade patológica, né? Que vai ter sintomas de humor também, uma ansiedade, uma antecipação sempre do futuro, um futuro muito catastrófico, tensão, pânico, às vezes vem associada à depressão. Do mesmo jeito que eu posso ter depressão com ansiedade, eu posso ter uma ansiedade que traz uma depressão posteriormente. Uma irritabilidade, poxa, você está me atrapalhando, eu estou aqui pensando o que eu vou fazer amanhã e depois de amanhã, de feriado. E as pessoas estão atrapalhando esse planejamento. Dá uma sensação de que vai acontecer sempre um desastre iminente ou uma condenação. É sempre ruim que eu espero. Acontece também uma preocupação, uma apreensão muito constante. Um dos critérios que a gente pergunta para os pacientes é: o senhor tem uma preocupação assim quase todo dia? Com a família, com o trabalho, com a escola, com qualquer coisa? Ah, tem. Já falaram que o senhor é muito preocupado ou muito ansioso? O senhor pensa que o senhor é assim? Nossa, sou. E é difícil controlar? Ixi, não consigo não. Porque vem, aí já queimei o arroz, aí já esqueci o que eu ia fazer. Começa a atrapalhar o funcionamento da pessoa. É o mesmo critério lá da depressão. Se começa a me prejudicar ou me traz um sofrimento muito importante, então eu posso dizer que aqui eu tenho uma condição mais de doença. Vou ter também sintomas motores, né? Inquietação. Tem aquela pessoa que ela não para. Toda hora, o pezinho assim, ó. Tá assistindo a palestra e o pezinho chacoalhando. Deixa eu ver se tem pé chacoalhando aí. Às vezes faz uma atividade sem objetivo, né? Pega o papel. Eu estava ali antes, pegava um papelzinho e enrolava o papelzinho. Estava ansiosa. Fazia assim para dar uma aliviada, né? Ou alguma coisa que não é focalizada. E eu posso também ter sintomas somáticos, tanto relacionados a uma resposta aguda de estresse, né? O estômago embrulhado, dor de estômago, às vezes falta de ar, taquicardia, a mão mais fria, ou
sintomas somáticos atrasados, que tem a ver essa resposta mais crônica de estresse. Vou ter doença cardíaca, vou ter hipertensão, posso ter problemas gastrointestinais. Só que tem um detalhe, nem todo mundo que tem ansiedade, assim como nem todo mundo tem depressão, vão ter os mesmos sintomas. Isso tudo vai depender de um padrão de ativação do sistema nervoso autônomo de cada um, de acordo com a sua constituição. Bem, e o diagnóstico do transtorno de ansiedade? Também já fui antecipada, eu vou pular essa parte e vou terminar logo. Bem, eu posso dividir eles em transtornos fóbicos e estados de ansiedade. Vou chamar de fóbicos aqueles transtornos que têm uma ansiedade bem focalizada em algum objeto, por exemplo, ou uma situação particular. Por exemplo, fobia social. Um medo muito grande de ser julgada numa situação em que outras pessoas estiverem olhando para mim. Ou uma fobia de altura, uma acrofobia. Nossa, eu tenho medo só quando eu estou em altura, então quando eu tiver que passar naquela ponte, eu não vou passar. Eu vou desviar 30 quilômetros do meu caminho e resolvo o meu problema. Contrastando com os estados de ansiedade, que é uma ansiedade mais flutuante, mais difusa, que ela pode vir a qualquer momento. E ela é experimentada como onipresente, ela está ali o tempo inteiro, basicamente. Ou pode vir a qualquer momento sem anúncio prévio. E eu posso dividir os transtornos entre esses aqui. Eu posso ter fobias, que é um medo que a pessoa reconhece como irracional, de algum tipo de objeto ou situação, medo de avião, medo de barata, medo de ver sangue, de injeção. Uma ansiedade generalizada, que é esse estado mantido de ansiedade relacionado a diversos eventos ou situações da vida. Fobia social relacionada a um medo de ser exposta, do que os outros vão me julgar, o que eles vão pensar de mim. Agorafobia é um medo de, quando, por exemplo, de eu não conseguir receber ajuda ou não ter como escapar se eu tiver algum problema. Então, não vou naquele estado de futebol, porque e se eu passar mal? Como é que eu vou escapar de lá? Não vou no sítio sozinho, porque e se eu tiver um problema? Para quem que eu vou pedir ajuda? Não vou, saio de casa, não saio de casa. E lá em casa funciona muito bem, obrigada. Dona Maria está lá 5 anos sem sair, sem problemas. Ela só não sai de casa. Isso vem junto, às vezes, com transtorno de pânico. É um medo de eu ter aquele ataque de pânico, que é aquela reação aguda de estresse, de ansiedade. Então, eu fico sempre com medo antecipatório de ter aquilo de novo. Eu fico com medo de ter medo. Um medo da ansiedade que pode vir a qualquer momento. Eu posso também ter uma ansiedade induzida por substâncias, ou durante a intoxicação ou após. Ontem eu estava dando aula para uns alunos e a gente estava falando sobre transtorno de uso e dependência de substância, e acontece muito na síndrome de abstinência, um aumento muito grande de ansiedade. E isso na pós-graduação acontece muito. Quer dizer, na vida acadêmica em geral, A gente tem às vezes uma continuidade das festinhas universitárias e a gente às vezes perde a linha. Tem também outros transtornos que no DSM-5, eles até saíram de dentro da categoria dos transtornos de ansiedade, mas vale a pena ser citado, que é um transtorno de estresse pós-traumático, quando a gente fica revivendo uma situação de uma maneira muito intensa, e o transtorno obsessivo-compulsivo, quando eu tenho pensamentos que me invadem, são pensamentos desagradáveis, ou aquela sensação de que eu preciso executar alguma tarefa sem conseguir me impedir. Bem, alguém já viu uma crise de pânico ou já teve? Eu trouxe um relato aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos. A Rita, ela nunca tinha tido nenhum transtorno psiquiátrico até ela entrar na pós, isso foi há 5 anos. Essa carga excessiva de trabalho levou ela, hoje que já é doutoranda no Instituto de Biologia de outra faculdade, a enfrentar problemas desde o mestrado. Ela dizia assim, que eu recebi logo de cara muitas responsabilidades e comecei a achar que não ia dar conta, que eu era uma impostora. A impressão que eu tinha era que esperavam de mim mais do que eu poderia dar, e eu cheguei a pensar em suicídio. Depois que ela buscou ajuda psicológica e psiquiátrica, dentro e fora da universidade, ela conseguiu superar a crise e concluiu o mestrado. No doutorado, os problemas reapareceram. As responsabilidades se tornaram ainda maiores e os prazos mais apertados. Eu entrei em desespero, tive crises de pânico.
sofria com insônia e não conseguia levantar de manhã. Os sintomas dela hoje estão sob controle, mas ela fala que a doença deixou sequelas. Ela terminou o mestrado há 3 anos e hoje não consegue abrir a dissertação. Como é que acontece na crise de pânico? De repente, eu estou aqui normal, de repente meu coração começa a acelerar, dá uma... tem pacientes que relatam um suor, uma tensão, boca seca, uma sensação de que vai morrer, e eles relatam exatamente que eles vão morrer, e muitos vão parar na emergência, com queixa cardíaca. Você já deve ter recebido muito paciente que passou no cardiologista antes, né? É muito comum isso. Então as pessoas tendem a associar a crise de pânico com um ataque cardíaco, é muito comum. Mas e se eu não tenho doença cardíaca? Isso vem do nada? Isso vem por acaso associado às pressões do meu cotidiano? Talvez então não é um problema de coração, é um problema de sobrecarga. Bem, isso está sendo tão comum que começaram a estudar isso no Brasil também. Comecei mostrando estudo de fora, mas mostraram aqui, ó, saiu no jornalzinho da USP, que 56% dos estudantes brasileiros estavam entre os mais estressados, especialmente na hora de fazer uma prova. Eles estavam no 2º lugar no ranking de 180 países. A ansiedade já é uma coisa cultural, então. Um estudo lá da UFRJ, de 2009, mostrou que 58,6% dos alunos apresentavam um nível médio ou alto de estresse, que é aquele que vai além da capacidade de lidar do organismo. E às vezes esse nível de sobrecarga fica tão alto que a gente chega a ter casos de suicídio dentro do campus, ou pelo menos dentro do contexto acadêmico. Eu não sei se vocês tiveram algum aqui. Tiveram? Não? A gente teve na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto há 1 mês e meio atrás. Isso levou eles a organizarem eventos também, começaram a conversar sobre esse assunto. Aconteceu no outro lugar que eu dou aula. Um dia uma aluna, eu estava aplicando prova, ela chegou no dia da prova errado, porque eu não sei o que eu estou vindo fazer aqui, porque eu tentei suicídio ontem. Aconteceu na Faculdade de Medicina, que eu ia falar também, tem uma outra reportagem, dentro da graduação. Oi? No ICB teve faz um mês. Teve aqui, eu lembro que aqui em São Paulo teve também. E está acontecendo. E aí eu não sei dizer se agora está acontecendo mais ou se agora está se noticiando mais. Se vocês buscarem no Google, bem simples, suicídio pós-graduação, suicídio universidade ou graduação, vai aparecer muito mais resultados de agora que de 2 anos atrás, por exemplo. Não sei se realmente só agora isso está acontecendo. Existe um tabu muito grande de falar sobre isso. É difícil, mas a gente precisa saber que isso existe. Exatamente para a gente saber o que eu vou fazer com isso. Eu preciso saber, por exemplo, que cada caso que é reportado lá no pronto atendimento, eu tive pelo menos 3 outras tentativas que não foram documentadas, 5 pessoas que planejaram o suicídio e ninguém ficou sabendo, e pelo menos umas 17 que pensaram em fazer alguma coisa e ninguém tomou atitude nenhuma. Ideação suicida é muito comum, mas é diferente de planejar alguma coisa. Eu posso pensar, mas eu não preciso pensar como eu vou fazer, quando, enfim, estabelecer um plano. É diferente de eu tentar. Eu posso pensar, planejar, vou comprar uma corda, vou fazer não sei o quê, e posso nunca tentar. A gente precisa ter ideia de que isso é uma coisa diferente da outra. E o que leva a suicídio? Não posso dizer. São N fatores. São fatores, às vezes, muito particulares do sujeito. Podem ser, por exemplo, genéticos. Podem ser relacionados a fatores socioculturais dele. Pode ser fatores psicológicos, de funcionamento. Podem ser condições clínicas que acontecem junto com aquela pessoa, que eu não tenho conhecimento. Mas pode ser fatores ambientais também que desencadeiam. Não tem uma causa única. O que a gente sabe é que é uma conjunção desses fatores. E
O que a gente sabe também é que pelo menos 90% dos casos são relacionados a transtornos mentais. Se são casos relacionados a transtornos mentais, então talvez eu pudesse pensar que seriam casos preveníveis. Pelo menos é o que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, fala. A gente teria essa perspectiva de evitar muitos dos nossos casos de suicídio. O que contribui para essa piora da saúde mental ou de riscos ambientais dentro da pós-graduação? A pressão por produtividade, que é inegável, que eu não sei dizer como a gente pode contornar nesse momento, porque a gente recebe a pressão dos orientadores, que recebem a pressão das agências de fomento, que recebem a pressão, enfim, de outras fontes também. É sempre uma coisa repassada. O cumprimento de prazos, sempre muito apertado. Das 15 milhões de coisas que a gente tem que fazer naquele momento. Você vai tirar férias, seu prazo não vai. Preciso de uma licença, não sei o quê. Provavelmente seu prazo não vai ser dilatado. Talvez isso fosse uma coisa que fosse mais fácil da gente mudar. Começar a flexibilizar esses prazos considerando algumas dificuldades de pessoas. Eu quero que todo mundo termine no mesmo tempo, sem considerar que cada um tem um jeito. Que tem uma dificuldade ou tem mais facilidade e assim por diante. Avaliações espaçadas é um outro fator muito de aumento de ansiedade. Se eu tenho uma avaliação, quando eu entro na pós-graduação, alguns programas têm uma qualificação do projeto, outros não têm. E a defesa, é só na defesa que eu vou ter alguma ideia se o que eu fiz naqueles últimos 4 anos tem algum sentido. Porque às vezes eu preciso conversar com outra pessoa. Está fazendo sentido isso que eu estou pensando? E fica tão memorado uma coisa da outra, pelo menos entre 2 anos, entre entrada e qualificação, que isso é ruim. Como é que eu posso contornar isso? Congressos, por exemplo. Conversas entre colegas. Eu queria te mostrar um negócio que eu estou vendo aqui no meu projeto? Posso. Mas aí a gente precisa de tempo, Uma coisa que atrapalha também é essa visão de pós-graduando como estudante. Você chega lá num almoço de família, alguém te pergunta assim, e aí, você já começou a trabalhar ou você está estudando? Quem nunca teve uma tia que perguntou isso? E isso é uma coisa cultural ainda. No Brasil, pós-graduando ainda é muito colocado como estudante. A gente tem para gravar ainda uma crise econômica no cenário nacional e mundial que tira, por exemplo, pelo menos atrapalha as nossas perspectivas de emprego depois da defesa. Eu brincava assim, que eu ia defender o doutorado e ia virar aquela palavrinha com D. Desempregada. Minha mãe rezou muito, uma semana depois eu fui contratada no HC. Mas reza de mãe, gente? Como é que não ia funcionar também? Mas dá uma ansiedade. Puxa, o que eu vou fazer? Vou voltar para casa dos meus pais? Vou montar uma bicicletaria? Vou vender cachorro-quente na esquina? E aí? É muito ansiogênico. Eu tenho restrição de recursos. Vou fazer pós-doc? Não sei se vai ter bolsa. A FAPESP está cortando 95% das coisas que mandam para lá. E aquelas pessoas que vão embora do Brasil? Que dão a entender para a gente assim que não tem mais jeito no Brasil, gente. Não dá para ser pesquisador no Brasil. Vocês devem conhecer pessoas que foram embora. Então, e aí? Eu vou ter que fazer isso também? Vou ter que largar minha vida, minha família, se eu quiser mexer com ciência? E aí tem aquela característicazinha de orientadores, Vou dar o lado da não faculdade de medicina, porque minha graduação e meu mestrado foram numa faculdade que não era da medicina. Também tem essas coisas, gente. Também ocorrem abusos, ocorre assédio, que obviamente não são de todos os orientadores, graças a Deus, mas ocorrem. Eu percebi na faculdade de medicina um movimento contra isso. Talvez exatamente porque ele já tem uma noção de quanto isso é deletério para os alunos, foi lá que eu vi um movimento contra isso, Então, de reportar assédio, de dizer, olha, isso não pode. Simplesmente dizer, olha, seu orientador não pode fazer isso. Mas nas outras a gente ainda tá caminhando, a gente ainda vai contra uma cultura instalada. Tratamentos voltados para a pós-graduação são muito, muito raros.
A maioria das faculdades tem serviço de atendimento para os graduandos, mas para os pós-graduandos ainda falta muito. Tem esse estudo da Unicamp, que saiu esse ano também, que mostrou que eles compararam algumas pessoas da pós-graduação que receberam assistência versus controles que não tinham assistência. E o que eles viram é que, no frigir dos ovos, quem não tinha muitas diferenças entre ter tido ou não atendimento, mas quem recebeu atendimento saiu da pós-graduação. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, quem me garante que essas pessoas que saíram, não saíram exatamente por benefício da saúde mental, de dizer, olha, isso não é para mim. E elas se preservaram talvez de tanto sofrimento que a gente está enfrentando. Quem teve mais saúde mental, então? Vou considerar também que esse estudo não diferenciou tipos de doenças, número de internações, número de abstenções de aula por causa de internações ou de efeitos medicamentosos, enfim, isso é um grande viés do trabalho também. Mas é um começo. Foi o primeiro estudo que a gente tem nesse sentido no Brasil. Teve um outro estudo que mostrou alguns fatores que aparecem relacionados à forma como os estudantes de pós-graduação veem as suas vidas, né? Ajuda muito a ter uma perspectiva de carreira, eu saber o que eu vou fazer depois. Tá um pouco difícil por enquanto, mas aquela história, se eu já sei para que lado que eu quero ir na vida, fica mais fácil eu delinear um caminho. Vai ser difícil, gente. Vai ser difícil. Se não for difícil na pós-graduação, vai ser difícil trabalhando num banco, vai ser difícil montando uma padaria, porque a vida é assim. Se esse é o caminho que a gente escolheu, a gente tem que se preparar para isso então. Ajuda condições de vida. Eu ter uma casa boa para morar, eu ter alimentação decente, eu ter condições mínimas dignas, gente. E que a gente sabe que muitas vezes no pós-graduando isso não acontece. Confiança financeira, saber que a minha bolsa vai chegar no final do mês, sabe? Quem é bolsista do CNPq aqui? CNPq que andou faltando, né? Parabéns, viu? Bravo guerreiro. É difícil. Meu aluguel não aceita. Meu aluguel tem multa. E aí? Vou falar, porque a CAPES a CNPq não me pagou? Não, gente, eu vou pagar multa. O que piora a nossa saúde mental na pós-graduação? Dormir pouco. Quem dorme 8 horas por noite? Parabéns. Você é muito saudável. Obrigada. A saúde geral, gente, é outro fator que piora. Quando é que foi a última vez que a gente fez um exame de check-up? Quem tem tempo para fazer exame de check-up? Né? E o engajamento acadêmico é outro fator que piora. Eu tenho que gostar da pós-graduação, gente. Eu tenho que adorar o meu projeto de pesquisa. No mínimo, eu tenho que adorar o tema. Foi você que escolheu. Ah, mas meu orientador que determinou. Quem escolheu o orientador? Foi você que escolheu o orientador. Não tá legal, gente? Melhor ser mudar do que ficar sofrendo. Às vezes vale mais a pena. Mas e aí, gente? O que a gente faz com isso tudo, né? Tô finalizando aqui. Em primeiro lugar, ansiedade e depressão tem tratamento. Eu tenho tratamentos medicamentosos, eu tenho psicoterapia, eu tenho atendimentos individuais ou em grupo que ajudam muito. Às vezes eu preciso escutar um colega dizer, eu também me sinto assim. Isso é normal. E ok se sentir assim. Vamos pensar junto o que eu posso fazer? Às vezes escutar como uma pessoa enfrentou um desafio que é comum para mim pode me ajudar. Só que eu tenho que superar a vergonha. É interessante eu juntar um máximo de profissionais para tratar esses transtornos. Exatamente porque eles são multifatoriais. Eu mostrei que eles têm vários domínios que eles afetam. E é importante envolver minha família e amigos nesse processo também. Uma notícia boa, gente. Parece que as instituições estão acordando para esse tema. Tem uma série de reportagens na mídia mostrando as pessoas se mobilizando pela saúde mental na graduação. Desculpa, na pós-graduação e na graduação. Exatamente por causa desses eventos de suicídio, aconteceu na Universidade Federal de Viçosa, na UNB, na UFMG, aconteceu na USP, aconteceu na Estácio, acontece em todo lugar. Aquela sexta-feira que eu não te mandei um e-mail, aconteceu no HC. A 3 metros de mim.
Estava sentado, um funcionário se jogou. Acontece, gente. Assim, ó, do dia para a noite, sem a gente perceber. E aí a gente se pergunta, por que eu não fiz nada antes? Por que podia ter sido feito antes? As pessoas começaram a tentar propor uma coisa. Além daquela ideia de normalizar alguns sentimentos, eu vou também dizer que algumas coisas não são normais. Então tem esse movimento do hashtag não é normal, vocês já viram? Não é normal, gente, a gente deixar de comer por falta de tempo. Não é normal deixar de dormir por causa de algum trabalho. Não é normal sentir culpa porque eu dormi 8 horas no feriado. Porque eu assisti o Netflix. Não é normal, gente, não ter vontade de fazer meu curso de pós-graduação. Não é normal ter um diagnóstico psiquiátrico e ser chamado de fraco. Ou ir lá no Grapal e ser zoado. Não é normal. Não é normal sentir culpa porque eu saí no final de semana. É para isso que serve o final de semana. Até Deus descansou no 7º dia, gente. Né? Não é normal, gente, a gente não ter tempo para cuidar da nossa própria saúde. Não é normal a gente pensar em desistir daquilo que a gente sonhou tanto para alcançar, porque está difícil. O que eu posso fazer? O que eu faço se tem alguém com ideação suicida? Ou com risco de saúde mental muito iminente? Né? Vocês já conversaram bastante sobre isso, então eu vou passar bem rapidinho, né? Eu preciso primeiro checar. Desculpa, quais são os sinais de alerta? Né? Aquela pessoa que fala que quer morrer, procura formas de se matar. Ah, você tomou tal remédio? O que tal remédio faz? Quantos comprimidos será que precisa tomar para parar o coração? Eu já vi essa conversa, gente. Ah, eu estou um peso para os outros, eu só atrapalho. Aquela pessoa que está mais isolada, que demonstra raiva ou fala sobre vingança. Cadê o colega que apareceu aí? Alterações de humor mais intensas. Pessoas que falam que não vê mais saída, que não tem alternativa, que não, eu já fiz de tudo e não tem mais o que fazer. Isso é uma característica principal, a desesperança. Sabe aquela ideia de que a esperança é a última que morre? Essas pessoas, ela morreu. Eles não conseguem ver uma luz no fim do túnel. E aí eu tenho que talvez tentar fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Conversar. É um primeiro passo. Para eu entender o que está acontecendo. É melhor eu não deixar, se ela está num risco iminente, é melhor eu não deixar ela sozinha. Afastar as coisas que possam ter um potencial letal e contatar os canais de ajuda. Levar ela para uma emergência, contatar a família, tentar acionar mecanismos de proteção para a pessoa ou para outras que ela possa potencialmente ferir. É importante reconhecer que essas pessoas estão passando por uma dificuldade. Não é bom quando alguém diz que sabe o que eu estou sentindo? Nossa, fulano, eu sei o que você está sentindo. Talvez para eles seja importante, porque talvez para eles nunca alguém tenha entendido. E sempre se assegurem que todas as medidas de segurança tenham sido tomadas. Não é só ficar conversando, gente. Às vezes eu preciso fazer uma intervenção maior. Mas vamos lá. O que eu preciso saber sobre ansiedade e depressão para sobreviver na pós-graduação? Preciso saber que o controle da minha autoestima é importante. Eu preciso, às vezes, me gratificar. Olha, terminei tal relatório. Mereço um prêmio, gente. Mereço ir no cinema, assistir Os Vingadores, assistir Tori... Quem que tá passando agora? Oi? Tori Hulk. Não é o Tori Hulk, gente? Enfim, vou assistir, que eu quero assistir esse, vai ser meu prêmio. Vou assistir aquela série do Netflix. Vou passear com meu cachorro. Vou sair com o namorado. Preciso me motivar. Seu orientador não vai te dar um prêmio, gente. Pode desencanar. Por melhor que ele seja. Quem vai se gratificar é você mesmo. A gente tem que aprender a fazer isso. Não é ser autoindulgente, mas é reconhecer que a gente fez pequenas conquistas. Isso vai ajudar a gente a ter resiliência. Se eu sei que vai ter coisas boas na minha vida, então fica mais fácil aguentar as adversidades. Né? Tudo bem, eu vou aguentar isso agora, porque depois vai ter uma coisa boa. Vai ter algumas aulas, gente, a gente tem que aceitar que a faculdade é um lugar, a academia ela é um lugar aversivo.
Nossa, é um lugar de criação, de saber, de ciência, iluminado, mas também é um lugar tradicionalista. É um lugar com alguns engessamentos ainda. É um lugar que vai ter horas que eu vou ter aquela aula fantástica que vai me querer fazer mestrado, doutorado, 3 pós-docs. Outra hora eu vou sair de lá com uma impressão de que eu não sei nada. Meu Deus, o que ele está falando, o que eu estou fazendo aqui? E é normal isso, gente. Faz parte. A gente tem que lembrar que fazer ciência é difícil. É desbravar uma coisa que ninguém nunca fez. A gente faz projetos de pesquisa originais. Ninguém nunca pensou nisso. Ou pelo menos não do jeito que vocês pensaram. E vocês não estão sozinhos por isso. Às vezes eu estou com uma dificuldade, eu tinha muito essa sensação no doutorado. Nossa, eu estou com uma dúvida, mas eu não sei com quem conversar. Depois eu fui conversando com um, conversando com o outro. Por mais que não fosse a dúvida específica, talvez só de falar sobre aquilo ajudava. Uma coisa essencial, gente. Tenha um bom mentor. Pode não ser o seu orientador. Escolhe um professor que vocês confiem. Um pós-graduando mais sênior. Um outro pesquisador que vocês gostem muito. Para mim é Marian Jones. Né? O que a Marian Jones fala, para mim, é muito importante. Escolha e confiem nele. Porque essas pessoas já passaram por aqui. A experiência vale. Muito, gente. A gente está começando ainda. Estabeleçam parcerias e respeitem os prazos. Porque às vezes o colega também está apertado. Poxa, mas ele quer fazer tudo para ontem. Talvez ele está querendo fazer tudo para ontem porque ele precisa de outro tempo para fazer um outro trabalho. Conversem. Uma mão lava a outra. Gente, assuma que o trabalho é de vocês. Tem muito por mais que a situação seja diversa, eu já vi muito pós-graduando. Ah, porque o equipamento não chegou? Porque não sei o que não fez? De quem que é o interesse, gente? A gente tem que ser um pouquinho mais proativa às vezes. Né? Então vou buscar outro lugar, vou conversar com o professor de outra faculdade, enfim. A gente tem que tentar se virar um pouco também. Lembra, gente, que o orientador, por mais defeitos que eles tenham, também é gente. Também tem mau humor. Ele também tem dor de barriga, ele também tem final de semana, ele também fica irritado, tem hora que ele vai falar irritado comigo, não porque eu sou ruim, mas porque é um problema dele. A gente tem que, às vezes, saber separar o que é nosso e o que é do outro. E reservem momentos de lazer, gente. Às vezes eu faço isso, eu coloco lá na agenda, descansar. E aquele momento é para eu descansar. E eu não sinto culpa, porque eu me programei para aquilo. Eu faço isso de verdade, gente. E tô aqui, saudade. Enfim. Por último, a gente pode até fazer isso enquanto, se der tempo para as perguntas, não sei se vai dar. Tentem responder essas perguntinhas. Esse é um questionáriozinho de rastreio de saúde mental, de transtornos psiquiátricos. Vocês só respondem sim ou não, são 20 perguntas. E aí toda a resposta sim que vocês marcarem, vocês vão somando. Cada uma vale um ponto. Será que a gente tem um funcionamento assim bem saudável? Ou será que a gente tá meio capenga aí? Tentem pensar um pouquinho. E é isso, gente. Vou mudar e já volto, tá? Esses são os meus grupos lá, o pessoal do Programa de Assistência de Ensino, Pesquisa em Estresse, Trauma e Doenças Afetivas, onde eu fiz meu doutorado. O pessoal do Distúrbio de Movimento de Neurologia Comportamental lá da HC, o pessoal da Estácio, eu queria agradecer a todos eles porque eles fizeram um pedacinho do que eu sou hoje e isso vale muito. Muito obrigada a vocês pela atenção.